de segunda dose, né, que estão acontecendo lá na Casa de Cultura. Isso vai se estender até o 12h30, né, para aquelas pessoas que receberam a Coronavac, a primeira dose até o dia 30 de julho, até o 30 do mês 7, né. E uma novidade para hoje é que retorna a vacinação de primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais, né. Isso que é importante também. A segunda dose, me imagino que o pessoal está mantendo. Ontem nós tivemos, por exemplo, 228 pessoas vacinadas pela manhã e 242 à tarde, né? Ontem havia vacinação também para a segunda dose. Eu tenho contato agora com a Andréa Appel, que está lá na Casa de Cultura, e que pode nos ampliar as informações, especialmente sobre o dia de hoje. E eu também questionei a Andréa ali, conversando com ela antes de entrarmos no ar, se há alguma ação para os próximos dias, né? Porque o pessoal aí, a primeira informação que a gente tinha era que havia até o risco de nós termos que devolver vacinas, especialmente de primeira dose. Mas vamos ver o que a Andréa pode nos falar agora, direto lá da Casa de Cultura. Andréa Appel, bom dia, como é que está, amiga? Tudo bem, Andréa? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da rádio. André, primeiro nos fale como é que está hoje, como é que está a procura por vacinação. Vocês até o 12h30 têm algumas segundas doses de Coronavac, para quem recebeu até 30 de julho, mas também estão disponíveis para a primeira dose. Como é que está a vacinação na manhã de hoje? Miguel, assim, a primeira dose, a procura tá se mantendo ainda, mas poucas pessoas, assim, acho que deu em torno de 30 pessoas para a primeira dose. Tem vindo mais ou menos nessa média, né? Ultimamente, tem vacinado em torno de 40, 30, 50 pessoas, primeira dose. E segunda dose, o movimento é contínuo. Não tinha muitas pessoas também que se vacinaram dia 30, né? Em torno de 160 pessoas, mas o pessoal está procurando, né? Perfeito. A gente está bem contente que essa semana a procura pela segunda dose, assim, foi bem satisfatória. A gente não vacina mais, Miguel, às vezes porque falta vacina, né, Miguel? Houve, então, alguma falta de vacina ontem, por exemplo? As segundas doses já acabaram, todas, da Oxford, né? Nós estamos aguardando mais vacinas. E ficou algum pessoal para trás, né, Miguel? Sempre fica um ou outro, mas não, em sua grande maioria foi vacinada, sim. Que bom. Bom, é claro que se chama de repescagem. Essas pessoas que são das datas anteriores e que não foram, elas podem ir. Desde que hoje seja a Coronavac, as pessoas também podem ir, porque até 30 de julho, até o mês 7, né? Mas quem recebeu a Coronavac antes e não tem a segunda dose, pode ir também. Sim, eu sempre falo até dia tal, é porque a gente vacina as pessoas anteriores, né? Sempre a pessoa pode procurar, né? Se a pessoa perdeu a data, ela pode procurar na próxima data, né? Desde que esteja na data correspondente ali, né? Até a data tal, a pessoa pode procurar sim, ela não perde a vacina. Perfeito. Sempre cuidando da fábrica, né, da vacina. Hoje é a Coronavac, vocês estão dando segunda dose, né? Sim. Perfeito. Bom, Andréia, temos o risco de devolver vacinas de primeira dose? Você acha que esse risco ainda se acontece? Vocês, inclusive, fizeram algumas ações extraordinárias. Fizeram no domingo pela manhã, fizeram numa quarta-feira à noite, fizeram numa segunda-feira, no intuito de estimular os jovens, principalmente de 18 anos para cima, a comparecerem para tomar a primeira dose. Ainda corremos o risco de ter que devolver vacina? Miguel, foi devolvido as vacinas. Nós tivemos que devolver as vacinas da Pfizer, porque a vacina da Pfizer, depois de descongelada, ela tem a duração de 30 dias, né? Mas ela já chega aqui com uma duração menor ainda que 30 dias. Tive que devolver a vacina da Pfizer, sim, Miguel. Que pena, né? Nós ainda ficamos com algumas, mas as que já estavam para correr, a gente podia correr o risco de perder essas vacinas, né? Então foi devolvido, ainda a gente tem vacinas de primeira dose para fazer, e a gente pegamos as com as validades maiores, né? Ficamos com as validades maiores e as com as validades menores nós tivemos que devolver porque corria o risco de perder as vacinas, né? Porque a procura por primeira dose tá muito baixa, né, Miguel? Bom, vocês já fizeram várias ações fora da rotina para estimular essas pessoas a se vacinarem. Estão pensando em fazer uma nova ação ou não agora, André? A gente vem conciliando, né, Miguel? Porque nós temos muitas segundas doses agora para fazer. Então a gente está conciliando
com as segundas doses, né? E a notícia que a gente tem também é que que tem que os municípios têm que mandar um ofício, né? De negativa já de doses, alegando que já vacinaram toda a população de 18 anos para cima, para começar a vacinação dos adolescentes, né? Então, as pessoas que não procuram, então, na realidade, estão adiando, né, a vacinação para os adolescentes, né? Mas sempre vai ter a repescagem, né, Miguel? Mesmo quando iniciar a vacinação dos adolescentes, a gente vai continuar vacinando o público que ficou para trás, né? A nosso objetivo é vacinar todo mundo. Sem A dúvida. gente pede que as pessoas procuram e sempre tem alguém que fica para trás. A gente hoje mesmo, a gente vacinou gente de 30, de 40, então não adianta, é difícil, né? Tem pessoas que também não querem fazer a vacina, então bem complicado. Aliás, André, Mas a gente tem que avançar. essa é uma pergunta bem importante. Vocês então precisam oficializar a saúde estadual de que vacinaram o público de 18 anos para cima. Já concluíram, ou enfim, quem queria já recebeu, para ter a liberação de vacinarem de 12 a 18 anos. Vocês têm alguma data já prevista para isso? Até quando vamos aguardar para começar a vacinar os jovens de 12 a 18 anos? Tem que aguardar, não depende só do nosso município, como dos outros também, né, Miguel? Então não é só a Tupã, segundo a nossa coordenadora lá, todos os municípios da coordenadoria têm que entrar com essa negativa aí de vacina, né, e o ofício dizendo que já foram vacinados para poderem liberar, depende disso. Perfeito. Não existe uma previsão, então, por enquanto, por parte da Não. coordenadoria. Ok. Porque algumas regiões do estado já começaram a vacinar, né? Eu acho que depende pela coordenadoria, né? Pelo que eu entendi ali que ela falou, tem que todos os municípios daquela coordenadoria para depois avançarem. Perfeito, muito bem. Eu não sei se aqui, eu vi que em outros estados, né, já começaram, não sei se aqui no Rio Grande do Sul já começou. Tem alguma região que já começou? Eu estou me informando aqui, o pessoal que tem, não sei se já tem qual é nós não temos aqui exatamente a cidade. Chegou a informação para nós que sim, a gente vai dar uma pesquisada, me parece que já teve alguma região que já começou. Bom, claro que agora a questão é quando é que vai ser retomada a segunda dose, porque vocês estão fazendo hoje, para quem recebeu a Coronavac, até o dia 30 de julho. Ontem foi feita para quem recebeu até junho, né, da Oxford, é isso, André? Isso. Até 17 de junho, né? Isso. Bom, a semana que vem deve ser colocado algumas novas datas. Qual é o próximo grupo, qual é a próxima etapa aí de vacinação de datas? Eu estou esperando, Miguel, receber mais segundas doses, né? Ainda não foi nos passado ainda a quantidade, né? O tipo de vacina, para mim poder planejar as próximas ações, né? Mas eu acredito sim que semana que vem vai ter mais segundas doses, né? Que tão importante quanto a primeira, a segunda também é, né, Miguel? Então a gente tem que avançar aí também. Em alguns casos, até alguns casos já está se falando na terceira dose, especialmente da Coronavac, quer dizer, é tão importante a segunda que já está se falando até em talvez uma terceira aí, em alguns segmentos. Exatamente. A próxima, a de ontem foi dia 17 de junho. Lembra qual foi o dia depois seguinte de vacinação? Ainda no mês de junho ou já entra em julho? Sim, se eu não me engano, acho que tem pelo dia 23, Miguel, não estou bem lembrada. Ainda tem datas do mês de junho ainda para serem segunda dose. Perfeito, muito bem. Bom, André, novamente... Tem que fechar no mínimo as 10 semanas, né, Miguel? Daí eu tenho que ver ali no calendário para ver se fecha o mínimo, né? Tem que respeitar por enquanto, até enquanto eles não diminuírem o intervalo. Perfeito, muito bem. Bom, é claro que a gente torce para que as pessoas, então, vão para a segunda dose, como você falou, a grande maioria, quase totalidade, que bom, né? E a preocupação agora é essa primeira dose, especialmente de jovens de 18 anos para cima, né? A informação que eu estou recebendo aqui, que São Leopoldo ontem começou a vacinar, me parece que foi a primeira região do estado que começou a vacinar adolescentes de 12 a 18 anos sem comorbidade.
a cidade de São Leopoldo, né, que começou. Na região metropolitana, São Leopoldo foi a primeira. Bom, mas André, novamente muito obrigado pelas informações. A gente fica aguardando então novas informações de vocês com relação à semana que vem, que daqui nas próximas horas ou no dia de amanhã vocês devem receber. Normalmente tem acontecido assim, para a gente já programar a semana que vem, e vocês têm feito isso com bastante rapidez, né? No que a gente recebe também divulgamos todas as plataformas da Tupã, da Clube 1 e as demais órgãos de imprensa, e é claro que a gente fica à disposição no aguardo então de novas informações, deixando o nosso microfone à sua disposição se você gostaria de reforçar mais algum detalhe, se não, as suas despedidas aí momentâneas dos nossos ouvintes. Mais algum detalhe, por favor, fique à vontade, André. Eu quero fazer um apelo, Miguel, para as pessoas que ainda não se vacinaram, tá? Procurem... nós estamos vacinando hoje, está bem tranquilo, não temos fila. Venham se vacinar aqui na Casa de Cultura. E se por um motivo ou outro nos procurem nas salas de vacina, que a gente dá um jeito, a gente agenda. Mas, por favor, não deixe de se vacinar. As vacinas são seguras, as vacinas, a gente vê que à medida que a vacinação aumenta, as internações e os óbitos estão diminuindo, né? Pensem nas variantes, e a única maneira de a gente acabar com essa pandemia. Então, por favor, procurem os serviços de vacinação, procurem as nossas ações para se vacinarem. Seria isso, Miguel. Muito obrigado novamente, um forte abraço e até uma próxima oportunidade, André. Outro, tchau. 10h26, André Appel, coordenador de vacinação em Tupã-Ciretã, falando ao vivo da Casa de Cultura, local onde está sendo vacinado hoje pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 30 de julho, até o 30 do mês 7, e também primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais que porventura não tenham ainda recebido. Essa é a maior preocupação de pessoas, um grande número, né? Está se aguardando então a coordenadoria da região centro, que Tupã-Ciretã pertence, para que seja liberado as doses para adolescentes de 12 a 18 anos. Já aconteceu em São Leopoldo, começou ontem, é a primeira cidade no Rio Grande do Sul, e deve ocorrer, conforme a Andréa falou, numa ação da coordenadoria. Eles vão liberar, então, quando entenderem que já foi vacinado todo o público de 18 anos para cima, aí vão liberar para baixo. Lembrando que abaixo de 18 anos, somente a Pfizer, né, que está autorizada. Tem mais uma outra, não tem? Só a Pfizer? Só a Pfizer. Muito bem, 10h27. Essa informação para você na manhã aqui na sua Tupã. A gente vai a um intervalo comercial. Nós temos um último bloco ainda de informações para você na edição do seu programa Variedades, que tem o patrocínio de Rede de Farmácia São João.